Graça e a paz, Deus te abençoe. Queridos, vamos supor que eu perguntasse para você se você já se arrependeu de algo. Quando eu faço essa pergunta, logo entendemos que você vai pensar em algo do passado, e esse passado ele pode ser de curto tempo ou de muito tempo, né? Você pode talvez ter arrependido de uma decisão, uma escolha, de acordo, um acordo que você fez e que não foi honrado, um investimento, uma compra, um relacionamento, uma viagem que você se arrependeu. Nós temos aí inúmeras situações de coisas que nós fazemos e que nós mesmos arrependemos de ter feito. E eu estou falando mais com a gente mesmo. Não quero citar nessa parte o arrependimento de algo que nós fizemos com outras pessoas. Falando conosco mesmo. E há coisas e situações que nós entramos, fazemos, que nós arrependemos e aquilo vai ficando um bom tempo na nossa mente. O arrependimento, ele é uma lição, ele é um aprendizado. Porque ainda bem que nós arrependemos, porque por meio do arrependimento nós não vamos fazer novamente. E tem também aquelas coisas que nós arrependemos no campo do pecado, que é arrepender com Deus. Não é verdade? Bom, tem também o arrependimento daquilo que nós não fizemos. Como isso, pastor? O arrependimento das coisas que nós deixamos de fazer. Aquilo que estava no tempo para ser feito, tinha oportunidade para ser feito, deveria ser feito, era justo ser feito, correto ser feito, mas nós não fizemos. E aí é um outro arrependimento. É o arrependimento daquilo que nós deixamos de fazer. E tanto um arrependimento daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, se ele não for bem tratado, veja que nós estamos falando com o nosso eu. É eu falando comigo sobre algo que eu fiz, que me prejudicou, é eu reconhecer que errei, e por isso reconhecer também eu me arrependo, e algo que vem na minha mente que eu poderia ter feito, então eu estou falando só nesse momento, só do eu. Isso, se não bem tratado, pode gerar doenças da alma, doenças profundas, doenças de sentimentos que vai nos acompanhar por um longo tempo da nossa vida. Eu quero te dar um exemplo, eu vou dar exemplo. Muitas pessoas já me perguntaram, pastor, você arrepende de alguma coisa? Eu falei assim, olha, tem muitas, mas há coisas que eu já arrependi e que já estão lá, tratadas com Deus. Eu posso até falar delas que não vai ter nenhum problema. Tá? Independente se é na área do pecado, ou de um arrependimento interno só de mim, de algo que eu posso ter feito por alguém, e de algo que eu deixei de fazer. Em 1993, 94, um diretor do Senai, ele agiu erradamente, escandalosamente errado comigo. E mesmo eu tendo as provas e até testemunhas, eu deveria ter denunciado ele e eu deveria ter processado ele. Eu não o fiz por questões profissionais que essa pessoa poderia me prejudicar no meu futuro como professor, mesmo se eu desse aula em Minas, Goiás, São Paulo, eu deixei de fazer. E depois eu arrependi muito por ter deixado de fazer. Porque além de ser justiça, poderia ter evitado o mal que ele fez depois a outras pessoas. Vamos a algo que eu fiz.
Em 2014, quando eu retornei de São Paulo, por amor, por dedicação, por consideração, eu fui criado pelo meu pai praticamente dentro de um campo de futebol, um clube, que aqui na cidade catalã ele chama CRAC, significa Clube Recreativo Atlético Catalã. Por ter algumas habilidades no trabalho de um clube, eu fui para lá para ajudar aquele clube que meu pai, eu sempre via meu pai investindo tempo e amando aquele clube, e eu aprendi também. O meu erro foi que quando eu fui para lá, eu comecei a pagar algumas coisas do clube, claro, evidentemente, esperando receber. E eu não recebi, em 2014 foram 10 mil reais. Eu não recebi porque pessoas me deram o cano, jamais, estou só comentando. Porque não havia dinheiro posterior, estava esperando alguns recursos, não chegou, então evidentemente não me pagaram. E isso eu arrependi demais. Muito, muito mesmo. Mas ambos arrependimentos, eu me perdoei. E apresentei diante de Deus. Eu disse a Deus, deveria ter feito, não fiz, mas eu me perdoei. O investimento que eu coloquei lá, aliás, as contas que eu paguei e não recebi, eu me perdoei. Eu pude lidar com isso, a exemplo nos dias de hoje, como algo já resolvido. Posso falar com tranquilidade, sem ranger os dentes, sem xingar, sem lamentar, sem chorar, sem entrar naquele desespero, sem ficar falando assim, foi aquilo que eu mais arrependi e tal, numa roda de amigos contando com um sentimento de tristeza, e não o fiz. Foi uma decisão errada. Nós erramos por algo que nós fazemos errado e erramos por algo que nós deixamos de fazer o certo. E quando nós deixamos de fazer o certo, isso também nos corrói. E esses traumas que vêm em relação ao arrependimento pode continuar prosseguindo na nossa vida e nos trazer sérios problemas. Há situações que Jesus, pecados confessos e arrependidos, o próprio Jesus diz que ele recebeu e jogou no mar do esquecimento e tem uma nova vida conosco, ele nos perdoou. Às vezes Jesus está falando assim, ei, eu te perdoei, não estou te cobrando e você está se cobrando desse tanto. Nós temos que nos perdoar. Nós temos que pedir perdão para Deus no campo do pecado. Há coisas que nós quebramos a cara, que nós arrependemos, que não chega naquele... Senhor, me perdoe por ter feito isso comigo. Não está classificado do pecado, mas aquilo que é do pecado nós devemos confessar e arrepender ao Senhor. Eu estou lhe dizendo que quando você não pode compartilhar algo, falar algo, tocar num assunto sobre algo do passado, independente se você é cristão, frequenta uma igreja ou não, é porque aquilo não foi resolvido ainda. Aquilo ainda está com você. E essa é a primeira parte do que eu arrependo. Nós teremos a segunda e assim por diante, outros vídeos curtos com reflexões nesse sentido. O que tira a sua paz hoje? Se o que tira a sua paz é algo que está no passado, independente se você for cristão ou não, isso pode fazer muito mal para você, porque nós temos pessoas que estão na igreja 10, 15, 20 anos de crente, de igreja evangélica e também de outras denominações do cristianismo que não se arrependeram, não confessaram, não se perdoaram. E você sabe que o coração de pedra está em não se arrepender
e não perdoar. Mas o perdão é um outro vídeo que eu quero fazer para conversar com você. Se o que está tirando a sua paz está ligado no passado, você ignorou o convite de Jesus. Jesus falou assim: vem. Você está cansado? Está sobrecarregado? Está com a cabeça quente? Está com o coração apertado? Está oprimido? Vem. Vem até mim. Jesus não falou que ia sair lá correndo, pegar e tirar de você, não. Jesus é a fonte de tudo. E Ele disse que nos aliviaria desse peso. Eu sou o pastor Maércio Nascimento, pastor da Igreja Metodista em Ipameri. Quero deixar para você que é daqui de Ipameri um convite aos nossos cultos dia de quinta e domingo. Nós estamos vivendo um tempo, agora, que se nós não curarmos por dentro, sararmos por dentro, sermos pessoas tratadas, curadas e libertas, o futuro está comprometido. Nós temos que preparar agora e nos fortalecer para aquilo que já foi não fazer mais mal, e aquilo que vai vir nós temos uma visão diferente para enfrentar, porque a Bíblia diz que chegará os dias maus, que no mundo nós teremos aflições, e que nós possamos ter uma visão de discernimento de Deus para não cair em outras, e se cair, sabermos como lidar. Deus te abençoe. A nossa igreja em Ipameri, na Rua República, número 38, ali ao lado do Espaço Saúde, bem perto da esquina que sai para Campo Alegre, ali no Colégio Normal. Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. A graça, eu estou pedindo para Deus te dar mais do que aquilo que você merece. Isso é a graça. A paz, quando eu estou dizendo para ter a paz, é porque com paz a gente consegue avançar. Mas sem paz, tudo está perdido. E essa paz vem de Deus. Deus te abençoe.